Empresários comemoram a abertura de alguns setores do comércio na capital. Pelo menos 6.000 estabelecimentos comerciais já puderam retomar as atividades aqui em Salvador. Mas entre as restrições estão a redução no horário de funcionamento e o agendamento de serviços. Bahia registra 762 pessoas mortas por Covid-19 e já são mais de 22 mil casos confirmados no estado. A morte de 2 jovens em uma ação da Polícia Militar gerou revolta na comunidade do bairro da Paz e um ônibus foi incendiado na Avenida Paralela. 4 pessoas morrem em um acidente na BR-116, 3 delas da mesma família. Quarta-feira, 3 de junho, o BATV está começando. Olá, boa noite. Depois de quase 3 meses de portas fechadas por causa da pandemia, lojas e prestadoras de serviços voltaram a funcionar hoje aqui em Salvador. São concessionárias de revendas de veículos, lojas de arquitetura e decoração, de materiais elétricos e hidráulicos, lavanderias, açougues e clínicas odontológicas. A Prefeitura liberou a reabertura com regras rigorosas e o primeiro dia de trabalho foi de alegria para os comerciantes. Muita felicidade ver a loja abrir às 10 horas, realmente foi parecendo que eu estava entrando na escola na minha infância. Deu aquele friozinho na barriga, foi um momento muito especial para mim. Foi assim que Ari se sentiu quando finalmente pôde reabrir a concessionária que ficou fechada por mais de 2 meses. O dono da loja registrou uma queda de pelo menos 70% nas vendas. O prejuízo só não foi maior porque algumas negociações estavam sendo feitas pela internet. Os clientes já começaram a voltar. Os atendimentos são agendados para evitar aglomeração e os veículos higienizados a cada 2 horas. Test drive por aqui só visual mesmo. Tudo para garantir a segurança de quem vende e de quem compra. Por falar em comprar, Erlanderson e Lorena não viam a hora de poder fazer isso direto da loja. Não aguentava mais e procurando bastante, esperando, de fato abrir as lojas, porque a aquisição de um veículo a gente tem que pesquisar bastante, mas acredito que hoje ainda a gente bate esse martelo e define aí essa compra, com fé em Deus. O anúncio da reabertura de parte do comércio, mesmo com restrições, trouxe aos lojistas a esperança de que aos poucos a economia reaja. A expectativa agora é religar as vendas e acelerar os lucros. O mercado reaqueça, taxas de juros estão muito boas e a gente está assim com um estoque cheio, recheado de muitas novidades, então vamos vender bastante. Em muitas lojas, a vitrine de promoções agora divide espaço com as regras de acesso ao estabelecimento. A reabertura de parte do comércio precisa cumprir uma série de medidas de segurança, entre elas o uso de máscara e de álcool gel. Além disso, tem mudança no horário de funcionamento e na quantidade de pessoas dentro das lojas. No caso de concessionárias, clínicas e consultórios odontológicos, o atendimento precisa ser agendado. Açougues podem funcionar de 6 da manhã até as 8 da noite, mas precisam organizar filas na área externa, com distância mínima de 1,5 metro entre os clientes. Qualquer estabelecimento para funcionar, ele vai ter que colocar na sua porta de entrada, com grande visibilidade, um cartaz detalhando todas as regras e protocolos para funcionamento daquela atividade, ok? Então, para isso, nós vamos dar orientação e, com isso, nós esperamos que cada cidadão seja fiscal ao nosso lado. No bairro da Boca do Rio, os clientes movimentaram a rotina de algumas lojas. Mas enquanto uma parte do comércio já comemora, ainda há segmentos sofrendo com as consequências da pandemia. Nessa clínica odontológica, a agenda vazia é o indício de uma retomada lenta. Hoje foram apenas 2 atendimentos. Se faltam pacientes, sobram prejuízos. Os impostos, que nesse período é o período que a gente paga, ISS, ITF, vieram todos. E nós pagamos, porque é a obrigação da gente a pagar. Mas houve uma queda muito grande na arrecadação. Os pacientes estão com receio de vir ao consultório com medo da Covid,
Seguindo todas as regras de funcionamento, o dentista espera que de agora em diante o movimento volte a lhe colocar um sorriso no rosto. E o caminho para isso passa pelo otimismo. Ter fé em Deus e vamos estar aqui para trabalhar, esperar nossos pacientes para voltar tudo ao normal, né? E os últimos dados divulgados pela CESAB hoje no final da tarde trazem que já são 22.451 casos confirmados da doença aqui na Bahia. De acordo com a CESAB, esse aumento de 1.021 casos representa tanto os novos pacientes com Covid-19 das últimas 24 horas, mas também aqueles testes que ainda aguardavam confirmação do resultado. Em Salvador já são 13.278 pessoas contaminadas com a Covid-19 e até agora 762 mortes foram confirmadas em toda a Bahia. Desse total, 511 pessoas eram aqui da capital, aqui de Salvador. E segue aumentando a lista de cidades com Covid-19, né, com novos casos. Já são mais 5, Candeal, Firmino Alves, Maitinga, Palmas de Monte Alto e Vanderlei. A boa notícia que a gente sempre traz aqui para vocês é o número de pessoas recuperadas. Até agora, em toda a Bahia, são 7.823 pessoas curadas da Covid-19. E vamos ver agora como está a taxa de ocupação dos leitos disponíveis exclusivamente para pacientes com coronavírus aqui no estado. De acordo com a CESAB, são 1.853 leitos disponíveis em toda a Bahia. Desse total, 1.031 já estão ocupados. Eles são divididos em clínicos e de UTI. Dos leitos clínicos disponíveis, olha só, quase 46% ocupados, que são 482 leitos clínicos com pacientes internados. E dos leitos de UTI, que são 791 no total, 545 também já têm pacientes internados. E os 3 investigados na venda de respiradores chineses para o consórcio Nordeste prestaram novos depoimentos no Centro de Operações Especiais da Polícia Civil. E é para lá que a gente vai agora conversar com Georgina Mainar, que traz mais informações para a gente. Oi, Georgina, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a você que acompanha o BATV. Os 3 investigados na venda dos respiradores chineses para os estados do consórcio Nordeste continuam, nesse momento, aqui no COI, no Centro de Operações Especiais da Polícia Civil, prestando depoimento. São eles os empresários Paulo de Tarso, dono da empresa Biogel Energy, e os sócios Cristiana Prestes e Luiz Henrique Jovino, donos da empresa Rempicare. Eles chegaram a receber 49 milhões de reais para entregar os respiradores, mas não entregaram os equipamentos. Em entrevista à TV Bahia, uma das sócias, a Cristiana Prestes, chegou a dizer que os equipamentos tinham certificação da Anvisa, o que foi negado depois pela Agência de Vigilância Sanitária. Chegou a dizer também que o dinheiro seria devolvido, o que também não aconteceu. Os depoimentos de hoje começaram às 10 horas da manhã. É o 3º dia de depoimentos dos acusados, dos investigados. Esses depoimentos, os conteúdos ainda não foram divulgados, até porque ainda estão em andamento. Ao longo de todo esse período, as equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão em vários estados, aqui na Bahia, em São Paulo, também no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. E todo o material apreendido continua sendo analisado pela polícia. Portanto, Mariana, os 3 investigados na venda dos respiradores que não foram entregues, mas foram pagos, continuam sendo ouvidos aqui na sede do COI, no Centro de Operações Especiais da Polícia Civil. Mariana. Obrigada, Georgina, pelas informações. E no próximo bloco, a morte de 2 jovens em uma ação da Polícia Militar gerou revolta na comunidade do bairro da Paz e um ônibus foi incendiado na Avenida Paralela. O BATV volta já. O Instituto Médico Legal ainda não recebeu o alvará de exumação do corpo de Arlete Santos. Você viu ontem aqui no BATV que a família da empregada doméstica que morreu de Covid-19 no Hospital Espanhol denunciou que Arlete teria sido enterrada pela família errada. Pablo Vasconcelos tem mais informações para a gente. Boa noite, Pablo. Oi, Mariana, boa noite para você e para todo mundo. E a ML também não divulgou ainda quanto tempo vai levar para ser feita essa exumação depois que eles receberem esse documento. A família de Arlete hoje prestou queixa numa delegacia aqui da Barra. A gente mostrou esse caso ontem da troca dos corpos de 2 mulheres que morreram vítimas da Covid-19 aqui no Hospital Espanhol. Uma delas, Arlete, que veio da UPA de Lauro de Freitas no domingo. A última vez que o marido falou com ela foi no domingo à noite. Segundo ele, ela estava bem. Mas na segunda-feira pela tarde, o hospital teria ligado para a família para comunicar o falecimento da Arlete. Eles
começaram então a preparar o enterro. Na terça-feira pela manhã, o irmão dela veio aqui para fazer o reconhecimento e foi aí que ele percebeu que não era o corpo da irmã. Ele foi informado que possivelmente uma outra família teria levado o corpo da Arlete por engano e até já feito o sepultamento. O hospital reconheceu que houve falha humana no processo de identificação, que é feito com etiqueta, e também reconhecimento visual, que nesse caso foi feito pelo irmão da outra vítima, que não teve o nome divulgado ainda. O corpo dela continua aqui no Hospital Espanhol e só deve ser liberado para o sepultamento quando for feita a exumação do outro corpo. Mariana, é com você. Obrigada, Pablo. E moradores do bairro da Paz fizeram um protesto na manhã de hoje por causa da morte de 2 homens durante uma ação da polícia que aconteceu na segunda-feira. Na manifestação, um ônibus foi atravessado na Avenida Paralela e incendiado. No bairro da Paz, o luto está estampado em palavras e frases pichadas nas fachadas, portões e paredes das casas. Junto à mensagem de luto, a palavra pé. Pé era o apelido de Lucas Santos Soledade. Ele tinha 20 anos e era mototaxista. Ele foi morto ao lado de outro morador do bairro, Carlos Alberto Rodrigues de Jesus Júnior, de 25 anos. De acordo com testemunhas, os dois estavam conversando dentro de uma casa quando foram mortos. Os 2 rapazes foram enterrados hoje no cemitério do Campo Santo. A morte dos 2 jovens gerou revolta na comunidade. Por volta do meio-dia, moradores do bairro incendiaram um ônibus na Avenida Paralela. Depois fizeram um protesto. A manifestação provocou um engarrafamento de mais de 1 quilômetro na avenida. Os manifestantes fizeram ainda uma caminhada pacífica dentro do bairro da Paz. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que os homens mortos na ação eram traficantes de drogas e que estavam armados. Ainda informou que eles teriam disparado contra as viaturas da polícia. Moradores do bairro contestam a versão da PM e cobram providências. A gente está aqui reivindicando mais uma vez ao governo do estado sobre a segurança pública aplicada na comunidade, assassinando os nossos jovens. Em entrevista para a nossa equipe, um aparente de Lucas disse que ele não tinha envolvimento com o tráfico, era trabalhador, filho único e estava esperando o nascimento do primeiro filho. Por que com o Lucas? Lucas não fez nada, Lucas não devia nada, Lucas era um menino bom, trabalhador. Nós entendemos e acreditamos que ele estava na hora errada, no lugar errado, porque não tem outra explicação. E chegarem assim atirando para matar 2 jovens assim do nada. Um acidente grave provocou a morte de 4 pessoas, 3 delas da mesma família. O acidente aconteceu hoje pela manhã em um trecho conhecido como Serra do Mutum, próximo ao município de Jaguaquara, na BR-116. 4 pessoas morreram nesse acidente, 3 eram ocupantes do mesmo carro com placa do Paraná. O motorista do outro veículo foi levado para um hospital em Jequié com ferimentos. Já o carona ficou preso nas ferragens, não resistiu e morreu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os carros bateram de frente e o acidente está sendo investigado. E começou a valer hoje o toque de recolher determinado pelo governo do estado em 19 municípios do extremo sul. É o que você vai ver no próximo bloco. E você aí das regiões sul, sudoeste e de Feira de Santana, fica com as notícias da sua região. Agora é hora de ver como está o trânsito aqui na capital. Imagens ao vivo da Avenida Paralela, movimentação de veículos nos 2 sentidos da avenida, mas sem pontos de engarrafamento. O BATV volta já. BATV de volta agora com as notícias regionais. Uma boa noite para você. Olha só, começou a valer hoje o toque de recolher determinado pelo governo do estado em 19 municípios do extremo sul. Na região, tem cidade que ultrapassa e muito a média estadual de contaminação. Além dos casos, a falta de leitos de UTI também é motivo de preocupação. Já são mais de 600 casos da Covid-19 em municípios do extremo sul da Bahia. E os números não param de subir. Em várias cidades do extremo sul, o aumento da taxa de contaminação ultrapassa em muito a média do estado, que é de 4,6% nos últimos 5 dias. Uma delas é Nova Viçosa, onde a média de crescimento é de 28%.
Em Teixeira de Freitas, a média é de 9%, mas dados do último boletim epidemiológico apontam que a cidade tem um dos maiores números de casos confirmados da Covid-19 na região. Para tentar conter o avanço da doença, as medidas de proteção ficaram mais rígidas a partir de hoje em 19 cidades do extremo sul. Eunápolis, Porto Seguro, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Nova Viçosa, Santa Cruz Cabralha, Mucuri, Prado, Ibirapuã, Vereda, Itaém, Medeiros Neto, Alcobaça, Lagedão, Caravelas, Itapebi, Belmonte, Itabela e Guaratinga. Nesses municípios, apenas os serviços essenciais podem funcionar. O comércio vai ficar fechado até o dia 9 de junho e a circulação de pessoas e carros não será permitida das 6 da tarde às 5 da manhã. A decisão foi do governo do estado. Nós usamos o toque de recolher como se fosse um instrumento para estancar uma hemorragia. Você tampona, impede o sangramento e depois vem adotar as medidas que vão garantir que aquela perda de sangue não seja continuada. Então, isso aí é uma medida de choque. Nós tínhamos municípios com crescimentos superiores a 30% ao dia e isso precisava ser interrompido rapidamente. Isso foi feito, está sendo feito a partir de hoje. Nós imaginamos que ao longo dos próximos dias, dentro de uma semana, a gente comece a ver os números do extremo sul voltar ao que era dentro da normalidade, ao tempo que nós abrimos os novos leitos. Na maioria das cidades, não tem UTI. Mucuri é uma delas. Em menos de uma semana, o Hospital São José tentou conseguir vaga para transferir 2 pacientes. Um ainda aguarda na fila, mas outro não resistiu e morreu depois de 4 dias de espera. Os pacientes estão agravando aí no São José, né, e estão ficando regulados e as vagas estão sendo negadas, né? Infelizmente, não é por má vontade que eles estão negando, é porque alegam que a capacidade técnica foi ultrapassada. Estão ocupados, todos os leitos UTI ocupados, não tem como entender. Nós estamos lá com outro paciente, também solicitado regulação, já está tratado, medicado, né? Sendo medicado, mas ele necessita de ir para uma unidade de referência. Imagine aí, a angústia dessa família, dessas famílias, né? O secretário de Saúde do Estado informou que o Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas está pronto, só esperando a chegada de respiradores. Segundo o secretário, o governo do estado vai enviar os equipamentos e em até 48 horas o hospital deve começar a funcionar. E a Prefeitura de Barro Preto também decretou toque de recolher das 7 da noite às 5 da manhã, como medida de enfrentamento ao coronavírus. O decreto começou a valer hoje e vai até o dia 15 de junho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Barro Preto tem 8 casos confirmados de Covid-19, 4 curados e nenhuma morte. Parte do comércio de Ilhéus voltou a abrir hoje, seguindo o decreto municipal. São 20 segmentos da fase 2 do plano de reabertura, a chamada Zona Branca, de atividades consideradas de baixo risco de contaminação do coronavírus. O movimento foi grande pela manhã na região central da cidade. Antes das 10 da manhã, já tinha muita gente circulando no calçadão da Marquês de Paranaguá, em Ilhéus. Eu vim no banco, resolvi uns problemas e minha filha que passou ali para comprar umas coisas. Mas eu só vim mesmo porque o que tinha que resolver só comigo. Minha filha não podia resolver, mas estou agoniada para ir embora. Lanchonetes e restaurantes começaram a funcionar a partir das 8 da manhã. Outros segmentos autorizados a funcionar a partir de hoje por meio do decreto municipal, que fazem parte da fase branca de flexibilização de reabertura do comércio, só podem abrir as portas para receber os clientes a partir das 10 horas. Dona Sandra aproveitou e resolveu algumas pendências. Porque esse tempo todo eu não vim, aí a conta está até atrasada para pagar, né? Porque só podia pagar na loja. O que depende de internet, aí eu paguei tudo pela internet. Não vim em banco nem nada.
Mas como é só na loja, aí eu tive que vir hoje. Para abrir, os lojistas precisaram fazer ajustes na estrutura dos acessos aos estabelecimentos. O objetivo é dar segurança aos profissionais e também aos clientes. Além do uso obrigatório de equipamentos de segurança para os funcionários e do uso da máscara para os clientes atendidos nas lojas, os estabelecimentos precisam também oferecer higienização para as mãos através do uso do álcool em gel. Cada loja também precisa organizar a entrada de pessoas para evitar aglomerações. Fiscais de postura e do PROCON intensificaram as ações pela cidade. Para não deixar que os não autorizados abram e que os autorizados cumpram as restrições de distanciamento, máscara, álcool gel e demais restrições do decreto. A cada semana, a flexibilização vai ser avaliada. Dependendo dos resultados, a Prefeitura pode liberar ou não o funcionamento de outros segmentos. Hoje começou a fase branca, depois viria a fase amarela, com liberação das atividades de médio risco. Entre elas estão floriculturas, papelarias, lojas de eletrodomésticos, brinquedos, informática e hotéis. Numa terceira etapa, a fase vermelha de alto risco de contaminação. Fazem parte dela estabelecimentos como salões de beleza, bancas de revista, lojas que funcionam no aeroporto e na rodoviária, academias, bares, food truck e cabanas de praia. Segundo o boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde de Ilhéus, já são 591 casos confirmados de Covid-19, com 378 curados e 35 mortes. Uma morte a mais que o boletim divulgado ontem. E agora, à tarde, o Ministério Público de Ilhéus entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão do decreto que autorizou a reabertura do comércio não essencial na cidade. Segundo o MP, a reabertura não é considerada ideal neste momento devido ao cenário epidemiológico do município, com UTIs lotadas, altas taxas diárias de infecção, alta de casos ativos da doença. A decisão agora cabe à Justiça. O município ainda não foi notificado. Em Itabuna, a previsão é que o comércio seja reaberto na próxima segunda-feira, dia 8 de junho. O plano para a reabertura já foi feito e aprovado pelo prefeito. Amanhã à tarde será realizada uma reunião com o Ministério Público, que hoje pediu à Prefeitura informações, laudos e pareceres técnicos que fundamentem a decisão de reabrir as lojas. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, Itabuna tem 1.000 casos confirmados de Covid-19, 275 pessoas curadas e 39 mortes. E ainda na cidade, hoje teve uma ação no bairro de Fátima com a realização de testes rápidos e orientações de prevenção ao coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde de Itabuna, o bairro tem mais de 100 casos de Covid-19 confirmados. Um dia após chegar à marca dos 1.000 casos da Covid-19, teve busca ativa de possíveis infectados no bairro de Fátima, que tem o maior número de pessoas com a doença na cidade. 200 profissionais foram mobilizados na ação que começou às 6 da manhã. É uma ação que não só vai ter a questão de saúde, mas também outras ações no bairro, como a fiscalização do comércio, a desinfecção de ruas e praças. Então, a gente vai estar aqui com essa finalidade e também fazendo o trabalho de conscientização, que da necessidade de ficar em casa, da necessidade de não ficar circulando. Ruas do bairro foram interditadas e agentes de endemias passavam nas casas para identificar casos suspeitos de Covid-19 e encaminhá-los para uma consulta médica. Moisés veio fazer o teste porque há alguns dias disse que está sentindo dor de cabeça e febre. Felizmente, o resultado deu negativo. Pense num alívio. Fui cargo de consciência, fiz o exame, mas deu tudo ok, não deu reagente, agora estou em paz agora. Tirou um peso das costas? Com certeza, um fardo muito pesado. Carlos Alberto foi outro que saiu aliviado com o resultado do teste rápido. Mais saudável que um bebê. Tá feliz com o teste aí? Com certeza. Tá tomando todos os cuidados? Todos os cuidados, viu? Álcool, gel, tudo, entendeu? Lavando as mãos, tomando banho 4, 5 vezes ao dia,
Quando eu chego em casa, deixo a calça, a camisa, tudo na porta, já subo nu. Então essas medidas aí deram certo, porque hoje o senhor comprovou. Com certeza. Que figura, seu Carlos, é isso aí. Gente, a Justiça determinou que o município de Itabuna acolha em prédios públicos, ou locais adequados, os profissionais de saúde infectados ou não pela Covid que optarem por ficar em isolamento. O pedido foi feito pelo Ministério Público e acatado pela Justiça. E o município tem um prazo de 10 dias para cumprir a decisão, sob pena de multa de R$10 mil por dia. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Itabuna disse que, antes mesmo da decisão, o município já tinha aberto o processo de chamamento público para a contratação de serviços de hospedagem para profissionais da saúde. Disse ainda que os prazos estão sendo obedecidos de acordo com a legislação federal e que sexta-feira é o prazo final para que os interessados encaminhem a documentação. Amanhã vai ter drive-thru de vacinação contra a gripe aqui em Itabuna. A ação vai ser realizada por causa da baixa procura dos grupos prioritários da vacina. Apenas 50% das pessoas foram imunizadas aqui no município. O drive-thru será em 2 locais, no estacionamento do CESP, no centro da cidade, na verdade, antigo CESP, não é isso? E na entrada principal do shopping, das 8h30 da manhã às 2 da tarde. Lembrando que fazem parte do grupo prioritário idosos, profissionais de saúde, crianças menores de 6 anos, gestantes, portadores de deficiência física e de doenças crônicas e professores. Agora, antes de encerrar, vamos dar uma olhada lá fora? A gente tem imagens ao vivo aqui, olha só, de Itabuna, de Ilhéus, na verdade. Olha só, olhei para o monitor errado. Primeiro Ilhéus, gente, está aí a Baía do Pontal. A temperatura neste momento 23, 24 graus em Ilhéus. O BATV termina por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. BATV, oferecimento Axé da Sorte. Toda semana prêmios para você. Baixe já nosso aplicativo.